Vamos ver aí o nosso texto áureo que diz: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então veja bem aí que versículo que resume essa vida cristã que nós devemos ter. Então aí é condicional. Se você fizer isso, então Deus diz: eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Nós queremos ganhar as almas, queremos ganhar o mundo inteiro para Cristo. Mas muitas vezes as pessoas que querem fazer isso estão vivendo em pecado. Como é que eu vou ganhar essas almas todas para o mundo se a sua vida está toda errada? Se as pessoas olham para você e não veem Cristo na sua vida, não veem Deus na sua vida. Então é preciso primeiro se converter. Então Deus diz: se, é condicional. Se você fizer isso, eu vou fazer isso. Então, o que precisa fazer? Então ele diz: olha, o povo que se chama pelo meu nome. Então nós temos o nome de cristãos, então devemos atentar para isso que Deus está dizendo. Se você quer ter um nome de cristão, deve viver como Cristo, deve imitar Cristo, deve sofrer por Cristo, pelo Evangelho, deve saber que o Evangelho traz sofrimento muitas vezes, angústia muitas vezes, tribulação muitas vezes. Mas nós vamos perseverar, nós vamos nos esforçar, nós vamos acreditar que Deus vai nos livrar disso, nós seremos mais do que vencedores em Cristo. Mas sempre nos lembrando que a vida cristã exige alguma coisa de nós. Então Deus diz: esse povo deve se humilhar diante de Deus com jejuns, principalmente jejuns, onde é no jejum que o corpo fica fraco, é durante o jejum que você entende melhor a palavra de Deus, que você tem um contato, uma intimidade melhor com Deus. Então, o povo deve se humilhar diante de Deus, e o jejum está aqui, nessa palavra, humilhar. Deve se dobrar reconhecendo o poder de Deus, a autoridade de Deus, a supremacia de Deus. Deve dizer: Deus, é do seu jeito que está certo, é do jeito da Bíblia que está certo. Não é do meu jeito, não é do jeito que eu quero. Isso é se humilhar diante de Deus. Depois diz orar. A oração está cada vez mais escassa. Nós tínhamos na igreja a oração de 1h30, 2 horas de oração. E hoje se ora 15 minutos, quando se ora muito, ora-se meia hora. Em casa, Jesus diz que a melhor oração é quando você entra para dentro do teu quarto, fecha a porta e ora ao Pai em secreto, fala com Deus. Esta oração foi abandonada pela maioria, pela grande maioria da igreja. Devemos orar, e Paulo ensina que nós devemos orar em línguas, que também a oração foi esquecida pela maioria. Paulo diz que quem ora em línguas ora bem, quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Quem ora em línguas deixa que o Espírito Santo ore perfeitamente aquilo que Deus quer que seja orado. Temos aí várias orações que podemos fazer, e a Bíblia diz que devemos orar em todo o tempo, em todo lugar, com todo tipo de oração. E súplica no Espírito. É suplicando, é buscando, é intercedendo. E oração não é só pedir. Nós podemos dar como exemplo: a primeira oração sempre deve ser arrependimento, lembrar-se dos seus pecados, se arrepender, pedir perdão. Depois devemos agradecer, fazer aí uma oração agradecendo a Deus, lembrando o que Deus tem feito por nós. Uma oração esquecida essa.
Então agradecemos a Deus. Depois podemos louvar a Deus. Louvar não é só cantar, mas dizer os feitos de Deus em geral. Depois devemos adorar a Deus, que é entregar nossa vida no altar de Deus e reconhecendo o seu poderio, a sua superioridade. É dizendo para Deus aquilo que Ele é, Deus Todo-Poderoso, Deus que está em toda parte, Deus que conhece todas as coisas, Deus que sabe tudo, Deus que pode qualquer coisa, Deus de amor, de misericórdia. Então devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. E Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E adorar também não quer dizer cantar. Depois podemos fazer mais orações, como a oração de intercessão, que é orar pelas pessoas, orar pelos países, orar pelas autoridades, orar pelos missionários, orar pelos povos, pelas pessoas que vivem escravizadas no pecado. Tantos motivos de oração. Vamos orar pelas pessoas, interceder. Temos oração de consagração, onde você entrega a sua família, tudo que você tem nas mãos de Deus. Temos aí a oração de entrega, onde você lança sobre Ele todas as suas preocupações, ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Então, a oração de transferência, transferir para Deus tudo que você precisa, que você necessita, pois Ele supre as nossas necessidades. Então, a oração de petição, pedir a Deus aquilo que você está necessitando. Tudo são orações. E nós devemos, então, buscar orar cada dia mais. Ter mais e mais intimidade com o Espírito Santo. Esse Espírito que leva as nossas orações ao Pai, através de Jesus Cristo. Devemos também, aqui diz, buscar a minha face. Então, buscar a face do Senhor é chamar Deus para estar conosco. É desejar a presença de Deus conosco. É ver realmente a presença de Deus no nosso culto. Nós temos ido em várias congregações pregar a palavra de Deus, ou dar um ensino, e sempre temos dito: irmãos, precisamos dar oportunidade para Deus nos nossos cultos. Muitas vezes nós cantamos, damos aí 15 minutos para a mensagem, esquecemos que a palavra de Deus é o mais importante. E Deus vai falar conosco através dessa mensagem, mas nós devemos também dar a oportunidade de Deus responder a esse culto. É quando Deus se manifesta trazendo curas, milagres, maravilhas, batismo com o Espírito Santo, salvação, libertação. Tudo isso deve ser manifestação natural em nossa congregação, em nossa igreja, em nosso meio. Quando nós oferecemos um culto a Deus, Deus responde a esse culto com a sua presença. Então devemos buscar a face do Senhor. Depois ele fala de se converter dos seus maus caminhos. Então devemos entrar na casa do Senhor desejando converter-nos dos nossos maus caminhos. Devemos desejar mudar a nossa atitude para com Deus. Devemos desejar mudar essa comunhão, melhorar essa comunhão com Deus. Para isso é preciso deixar os maus caminhos, deixar os desejos que nos conduzem ao pecado. Devemos deixar tudo que desagrada a Deus. Nos arrependermos de tudo que temos feito de errado e desejarmos melhorar. Quando sairmos do culto, saímos com a decisão de melhorarmos, de mudarmos de vida, de crescermos mais na comunhão, no conhecimento de Deus, na graça de Deus. Então Deus diz: a partir daí eu vou ouvir vocês, vou abençoar vocês, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Então eu vou salvar milhares e milhares de almas através de você, do seu testemunho, da sua pregação, através da minha presença que estará com vocês. Então devemos fazer isso. Vamos ver a nossa verdade prática que diz: a palavra de Deus não é para ser proclamada apenas aos incrédulos,
ela tem de ser ouvida e incondicionalmente acatada por aqueles que se chamam pelo nome de Deus. Então a palavra de Deus, ela não é para ser pregada somente aos descrentes. Nós devemos pregar nas ruas, nas praças, na beira dos rios, na beira dos lagos, na beira do mar, toda parte, pregar o Evangelho, levar o Evangelho. Lá onde está a prostituta, lá onde está o bêbado, devemos levar Jesus até essas pessoas.